o incendiário do sistema. Olá, o Altíssimo venha abençoar a todos com a sua presciência. Aí hoje feriado, aí os cão tá em casa, aí fica botando músicas diabólicas para todo mundo ouvir. Ao invés de voltar para si próprio, tem que todo mundo ter que ouvir as baboseiras. Mas vamos lá. Aí eu vou entrar em um assunto aqui que está sendo polêmica para quem faz parte dessa comunidade lixocêntrica aqui, chamada YouTube. Porque o YouTube é como se fosse uma fonte de contaminação, que o vírus cai aqui e sai contaminando todo mundo. Então quem assiste os vídeos dessa plataforma, e aí sai espalhando, quando chega numa comunidade, aí começa a resenha. Em uma comunidade que eu participei, rolou essa resenha aqui. De lá eu tirei muitos conteúdos, que vai ter muitos vídeos aqui para compor o que está acontecendo lá. E uma das resenhas que está acontecendo no meio das comunidades, esse olho hoje amanheceu coçando e tá lacrimejando. Esse desse lágrima não é porque eu tô triste não. É a situação que está escrita no livro de Apocalipse, no capítulo 6 da Bíblia Portuguesa. Vamos ver essa polêmica aqui. Tá acontecendo muito no meio do povo do Altíssimo aí, né? Porque eu digo que é povo do Altíssimo, porque professa o nome do Altíssimo, né? Como é sempre dito, que nem todos que falam o nome do Altíssimo, ele serve ao Altíssimo, porque muitos falam, mas não servem de maneira correta. Isso já aconteceu comigo também. Diz que a espada corta daqui e vai para lá. Então vamos lá. Diz assim no capítulo 6, no primeiro versículo: Vi o Cordeiro quando ele abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! É como a Bíblia é adulterada, mas diz vem e vê, né? Será que você diz vem? E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí tem Bíblia que diz ele saiu para vencer. O vencendo não tem. É acréscimo e arranca, acréscimo. O versículo 3. Quando abriu o segundo selo, isso o Cordeiro, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Vamos lá. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. E vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança grande na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada e a fome e a mortandade, e por meio das feras da terra. Aí vamos à polêmica. Tá vendo uma grande polêmica aí, até no trabalho, em escola, em cursos, onde eu tenho passado e tem pessoas que servem aula, algumas poucas pessoas, porque ultimamente eu convivo no meio de um bando de satanás, de bando de filhos do diabo e filhos de Deus, mas servo do Altíssimo é difícil. Mas onde tem uma comunidadezinha que se fala o nome do Altíssimo, está se falando sobre o cavalo branco. E segundo essas pessoas que falam sobre esse cavalo é uma pessoa que está aí nas redes sociais aí, que está aí nas comunidades aí, dizendo que é o cavalo branco que vai dominar a terra e vencer o reino de Satã. E aí a galera fica que fulano é o cavalo, que fulano é o cavalo, que fulano é o cavalo. E aí já apareceu várias pessoas aí se dizendo que é o cavalo aí. Fulano diz que é o cavalo, ciclano diz que é o cavalo.
Porque a galera, a resenha que eu vejo é com os que dizem que Juarez é o cavalo branco. Aí outros dizem que é Cabral, que é o cavalo branco. Outros já dizem que é Edinho, que é o cavalo branco. Outros dizem que é Strini. Outros já dizem que é Rubens. Outros já dizem que é Romilson Ferreira. E aí vai. As celebridades do YouTube são o cavalo branco do Apocalipse. Mas digamos que eles nunca vejo se propagar o cavalo branco. A galera tá dizendo que eles se propagam um cavalo branco. Mas segundo eles dizem que o cidadão fala assim, não, porque eu sou o cavalo branco, porque o cavalo branco, segundo a Bíblia, é o cavalo que vai vencer a batalha, que vai vencer a guerra. Eu fui categórico aqui, quando eu li aqui na Bíblia portuguesa, falando assim, ó, Cordeiro abriu o selo, e o ser vivente falou, vem. E vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro recebeu um arco, uma coroa e saiu para vencer. Eu vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma espada para matar o povo. E eu vi um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E eu vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro tinha por nome morte. Então, pela Bíblia, quem recebe os méritos dessas coisas todas são os cavaleiros e não os cavalos. É por isso que eu digo, nós estamos no meio de um bando de povo tapado, ignorante, burro, asnos, que não prestam atenção, não maquinam o que esse povo fica ensinando nas redes sociais. Aí fica, que fulano que é o cavalo branco do Apocalipse. Você já parou para ler no Apocalipse se é realmente o cavalo que leva mérito? O cavalo no Apocalipse, eles são apenas os veículos de identificação daqueles cavaleiros que vão executar aquelas ações. Exemplo, se eu estou com a farda de motorista de ônibus, o veículo que eu vou realizar o trabalho é um ônibus. Se eu estou fardado de paramédico, o veículo que eu vou usar é uma ambulância. Se eu estou fardado de policial, o veículo que eu vou usar para executar minhas atividades é uma viatura e assim por diante. Então, os cavalos, eles identificam o cavaleiro que está à sua garupa e as ações do mesmo. Quando fala assim, o cavalo branco, eu vi um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha uma coroa e recebeu uma espada e saiu vitorioso para vencer. Ou seja, o cavalo branco só vai conduzir o cavaleiro que vai sair vencendo as batalhas. Mas quem vence as batalhas é o cavaleiro. Eu trabalhei no estado e eu conduzi os técnicos a todas as cidades dos interiores para poder fiscalizar as obras da construção, onde estava sendo feita rodovia, se estava sendo feita no lugar correto, se tinha que ter a desapropriação de terra, se estava entrando em áreas de reserva florestais e coisas parecidas. Então, o veículo que eu conduzia era o veículo oficial. Mas o veículo oficial não era o mérito, não. O mérito era quem estava fazendo o serviço. O mérito não era para mim, que sou motorista, nem para o veículo oficial que eu estava conduzindo, os servidores, e sim os servidores. Eles é que tinham mérito. Então, o cavalo branco, quem leva o mérito é o cavaleiro que está sentado sobre ele para vencer as batalhas, que por isso foi lhe dada uma coroa, que quer dizer majestade, rei, comando, e uma espada, que quer dizer guerrilheiro, o cara é dia de guerra. E o cavalo branco, por que branco? Porque simboliza que aquele cavalo, aquele cavaleiro, apesar que muitos dizem que é o anticristo, que diz que os 4 cavalos são diabólicos, até o branco, mas eu não quero entrar em detalhe nisso aí, para depois não querendo me pegar aí na rua, quando eu estiver aí na rua, a galera dos cavalos aí. Então, o que é que ocorre? Então, se ele saiu para vencer o povo do Altíssimo, ou saiu para vencer a Satã, ele tem como símbolo, como a cor, como se fosse um layout, a cor branca. Aí já tem o outro cavalo, que é o preto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui direito. O segundo cavalo é o vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado uma espada. Ou seja, também foi lhe dado uma espada. Ou seja, do mesmo jeito que o cavalo branco ele tem uma espada, o cavalo vermelho também, quem está sentado sobre ele também tem uma espada. Porém, esse cavaleiro, a sua incumbência, a sua missão é tirar paz da terra, fazendo com que os homens, fazendo com que os homens
matem uns ou outros, porque o cavalo preto e vermelho, tá vendo? Para que os homens matassem uns aos outros. Ou seja, a incumbência desse cavalo é conduzir o cavaleiro que vai tirar a tranquilidade do povo da terra através de guerra civil, um assassinando o outro, um tirando a vida do outro, se matando, os seres humanos se matando. Então essa é a ação do cavaleiro do cavalo vermelho. Aí vem o cavalo preto e o seu cavaleiro tinha na sua mão uma balança. Ou seja, olha o mérito para quem é para o cavaleiro do cavalo preto. E aí faz uma alusão aos altos preços da inflação, os altos preços das coisas, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade em comprar um alimento, uma roupa e pagar suas contas, porque está tudo em alto nível de carestia. E aí vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo, quem vem montado sobre ele tem o nome Morte. Quando você bota no Google a palavra morte, aparece um cara preto, com um capuz, com a cara de caveira, com a foice na mão em cima do cavalo preto. O cavaleiro do cavalo preto tem balança, não tem foice na mão, nem se chama morte não. O que chama morte está em cima do cavalo amarelo. E aí diz que quem segue ele é o inferno, ou seja, o inferno, alguns dizem que o inferno também é um ser maligno, não é o lugar de... entendendo? Ou seja, esse cavaleiro, o intuito dele é jogar as pessoas em um lugar inferior. Jogar as pessoas nas trevas, através de mortandade de todos os tipos, não só de espada, matando uns aos outros como o cavaleiro do cavalo preto, mas também com enfermidade, com os animais, com serpentes, onças, etc. Porque em muitos lugares aí, leões, onças, babuínos, serpentes estão invadindo as casas das pessoas e matando as pessoas, matando crianças, etc, etc. Por quê? Porque os seres humanos estão invadindo os habitats dos animais, com seu egoísmo, construindo suas cidades, suas casas. Então o que é que ocorre? O mérito todo dessa situação vai para os cavaleiros e não para os cavalos. Mas os ignorantes aí vai na pilha e fica fulano de tal é o cavalo branco. Os racistas abestalhados, o ciclano é o cavalo branco. Se dissesse não, fulano é o cavaleiro do cavalo branco, que vai sair vencendo por nós, através da vontade do Altíssimo. O Altíssimo levantou ele para montar nesse cavalo, entrar no sistema iníquo de coisas e sair destruindo todas as hostes maldosas, todas as potestades maldosas, todos os principados maldosos, para garantir uma tranquilidade para nós, enquanto o descarado do cavaleiro preto está aí agindo, tirando a tranquilidade de todo mundo através dos crimes. Mas não, é o cavalo branco, fulano é o cavalo branco. Então, sinto muito. A meus inscritos, não, que meus inscritos não tem esse tipo de raciocínio. Mas os seguidores desse povo aí são um bando de ignorantes, um bando de idiotas, um bando de asnos. E eu peço perdão até ao Criador por ofender os asnos, porque os asnos não são como esse povo. Asno é uma espécie de quadrúpede, de equino, né? Então não posso nem chamar de asno, posso chamar assim, ignorantes. Pessoas sem entendimento, sem conhecimento, aí diz eu sou de algo, porque eu sirvo aí algo, e fica indo na pilha desses caras e colocando quatro patas nos caras, dizendo ele é o cavalo. Quem tem cavalo é Satanás, pô. As pessoas que não estão servindo a Satanás é cavalo de Satanás. Então, o mérito aos inteligentes aí que vem conspirar aqui no meu canal. E aos meus inscritos, para não ser contaminado com esses abestalhados aí, que vai na pilha desses aí, ou até aqueles que é escrito aqui e escrito lá. O mérito todo vai para o cavaleiro, não para o cavalo. O cavalo é apenas um instrumento de condução, é apenas um veículo de condução, porque naquele tempo o cavalo era o animal mais usado em transporte. É igual quando eu estava no sistema religioso. Quando eu estava no sistema religioso, estava conversando com o Abílio Santana, e ele dizendo que quando o Jeguinho entrou em Jerusalém com o Messias, e aí a galera foi jogando galho de ramos de palmeira no chão e tal, para poder o Jeguinho passar com o Messias. Só que o Jeguinho estava achando que o mérito era para ele, porque quando os judeus jogavam os galhos, os ramos, era o Jeguinho que estava pisando. Então ele disse, eu sou um jegue
de celebridade, eu sou um jegue de presença, eu sou um jegue famoso e fama. Mas só que o mérito era para quem estava montado no jegue, o pobre do jegue não estava nem sendo percebido ali naquele momento. Ele estava até se achando, segundo a teologia dele lá. O jeguinho estava até se achando importante, mas não sabendo ele que aquela festa toda era para quem estava montado no jegue. Então a mesma coisa é essa situação. Estão dando mérito para o cavalo branco. E o pobre do cavaleiro que está em cima não tem moral nenhuma, porque esses ignorantes, idiotas, salafrados, fica só com o negócio de cavalo, eu sou cavalo, fulano é o cavalo, ciclano é o cavalo, bertano é o cavalo. E o cavaleiro que tem a coroa, que é o rei, que é o mestre de todos, que é o maioral de todos, que é a majestade de todos, que é a alteza de todos, e tem a grande espada, a grande arma, que no tempo era a maior arma de guerra que existia, como se fosse um fuzil hoje. Ele não leva mérito nenhum, porque o mérito está todo para o cavalo, entendendo? Então, é por isso que eu fico desapontado, às vezes, quando eu venho para um lugar desse, ouvir alguém falar algo da parte do autismo. Porque ele vai falar de algo, então eu quero ouvir o que é que ele tem de algo para mim, para eu aprender. Aí eu vejo o cara dizer, não, que eu sou o cavalo que esse cavalo aqui sou eu, que está aqui no Apocalipse. Então ninguém quer ser o cavalo preto, ninguém quer ser o cavalo vermelho, ninguém quer ser o cavalo amarelo. Aí tem gente agora que diz que serve algo que não está vestindo preto, não está vestindo amarelo e nem está vestindo vermelho. Porque se vestir está comemorando, está fazendo alusão, apologia aos outros 3 cavalos que mata, que joga na escuridão e que aumenta o valor de todas as coisas. Rapaz, é ignorância. Então ande de branco igual macumbeiro agora, como os crentes da igreja do Reteté, que anda tudo de branco, e o pessoal fica chamando eles de macumbeiro, que o macumbeiro anda de branco. Entendendo? Ande todo mundo de branco. Por que não mandaram? Porque o cavalo branco aí não manda todo mundo andar de branco. Fica os servos agora, todo mundo andando de branco. Então, meus irmãos, vamos prestar mais atenção nas coisas. A situação está ficando terrível ultimamente, não está brincadeira. Eu passei por um processo terrível, estou passando por um processo terrível para me chegar na presença do autismo, porque não está brincadeira. Eu estava brincando demais e passei por um processo terrível para poder o autismo mostrar que ele não é brinquedo. Mas ainda tem pessoas que estão brincando demais, tem pessoas que estão levando tudo na brincadeira, tudo na molequeira. É que eu sou o cavalo, é que eu sou o Machia, é que eu sou Abraão, é que eu sou Isaac, é que eu sou Moisés, é que eu sou o rei Davi, é que eu sou Salomão, eu já furufei 1000 mulheres, eu já furufei a filha de Faraó, eu já transei com Sara, eu já dormi com H, eu já fiz e acontecer. Vamos parar de brincadeira, porque as coisas não estão brincadeira. Não está brincadeira hoje. A situação está séria. Vamos parar de brincar um pouco e vamos nos apegar ao Altíssimo, porque a coisa vai ficar pior. E isso não é novidade para ninguém. Porque muitos estão falando aqui nas redes sociais que está próximo o fim, está próximo o aio, está próximo a destruição do reino de Ra-Satã e o início de um novo reino, o reino duradouro, o reino infinito, o reino do Altíssimo. Então vamos parar de brincadeira, vamos levar as coisas a sério, vamos andar corretamente, vamos pedir ajuda ao nosso Pai, porque muitos estão pedindo ajuda, estão pedindo conserto na vida, mas muitos ainda estão se deixando levar por esses moleques que estão nas redes sociais, na comunidade, aprontando essas coisas. Então vamos ficar firmes, porque a coisa é séria. Que assim seja. Forte abraço para todos. Eu espero que eu tenha sido claro.